está cansado, diga amém. Porque aqui é sincero, né, irmãos? Eu também estou cansado, irmãos. Cansado, e a voz já não é mais a mesma, não é verdade? Gente que vive pregando praticamente todos os dias. Eu não prego todos os dias, porque senão você acaba se ausentando 100% de casa. Então, se eu deixasse a agenda livre, pregava todo dia. E gente, quando passa dos 20, né? Chegando aos 22, aí a estrutura física já não é mais a mesma. Estou acabando de sair da adolescência, então já fico um pouquinho cansado, né? Não é brincadeira. Tanto que eu queria que todos os jovens estivessem aqui, mas não deram conta de vir para cá para a gente orar, para fazer aquele trabalho bonito de oração para Jesus batizar com o Espírito Santo. Mas eu entendo, não é fácil no congresso, 3 dias, como diz o goiano, no batidão, né? Fica puxado, fica pesado, de fato mesmo. Eu vou trazer uma palavra para os irmãos aqui, de no máximo 15 minutos. Depois eu vou fazer uma oração aqui, para Jesus renovar. Se Jesus quiser batizar, Ele vai batizar. Vai ser rápido também. Sei que os irmãos estão cansados, então não tem como nos estendermos muito. Já são exatamente 4h30, 15, 20 minutos eu estou encerrando aqui. Você vai estar liberado. Logicamente vou devolver para o pastor Edivaldo. Depois ele, com as considerações finais, você vai estar liberado para ir para casa. Não sei se você vai querer ficar aqui para passear ainda na cidade de São Francisco. Não tenho muito assim, ligeiro, como quer dizer, se eu quero ir para casa. Abra sua Bíblia comigo nos Antigos Testamentos. Livro do profeta Joel. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias e Joel. Vou dar uma pista para os irmãos. O livro de Joel está na Bíblia. Está na Bíblia, fica fácil dos irmãos encontrar. São 1176 capítulos, 81.184 versículos. Fica bem fácil de você achar. Joel, capítulo 2. Versículo 28. Quem encontrou, diga amém. Amém. Eu vou ler uma vez. Depois eu vou pedir para vocês lerem um pouquinho de água natural para mim, por favor. Joel capítulo 2, versículo 28. Diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e vossos mancebos terão visões. Eu vou pedir à igreja para ler comigo, contar até 3. Você vai ler bem bonito comigo. 1, 2, 3. E acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos e vossos mancebos terão visões.
Feche sua Bíblia e sente-se, por favor. Queridos irmãos, trazendo-lhes apenas uma reflexão para depois orarmos com você, pedindo acima de tudo a bênção de Deus para que voltemos para os nossos lares. Eu quero trazer aqui o que o profeta Joel, o profeta que profetizou que haveria um derramamento do Espírito de Deus. É do nosso conhecimento que no Antigo Testamento o Espírito de Deus ele foi dado por medida, ou seja, quando Deus queria operar um milagre, ele escolhia alguém e fazia com que o seu Espírito descesse na vida desta pessoa, e este, por sua vez, cheio do Espírito Santo, realizava a obra para a qual Deus havia lhe escolhido para que esta fosse realizada. Se você fizer um levantamento só no livro de Juízes, por exemplo, capítulo 3 e versículo 10, o Espírito de Deus desceu sobre Otoniel, e Otoniel, cheio do Espírito, lutou contra um rei chamado Cusã-Risataim, que era rei da Mesopotâmia, berço da filosofia, da cultura daquela época. E diz a Bíblia que Cusã-Risataim, cheio do Espírito Santo, venceu aquele rei e libertou o povo de Deus. Se você ler Juízes capítulo 6 e versículo 34, diz a Bíblia que Gideão foi cheio do Espírito Santo e ele tocou as buzinas, e diz a Bíblia que os asbiezritas vieram a ele, e ele com 300 homens desceu a peleja contra os midianitas e venceu a todos. Diz a Bíblia no livro de Juízes capítulo 11 versículo de número 29, que Jefité, filho de Gileade, com uma prostituta no deserto, foi cheio do Espírito Santo. E diz a Bíblia que Jefité voltou para Israel, pelejou contra os amonitas e Deus lhe deu vitória. Diz a Bíblia no livro de Juízes capítulo 13, o último versículo do capítulo 13, a Bíblia diz, versículo 25, que um menino chamado Sansão, cujo significado do seu nome é pequeno sol, foi cheio do Espírito Santo, e a partir daquele momento começou a realizar obras grandes. No capítulo 14, Sansão, vocês conhecem a história, ele pegou a queixada de um jumento cheio do Espírito Santo e matou 1000 filisteus. No capítulo 16, Sansão pegou os portões de Gaza. No capítulo 15, melhor dizendo, pegou os portões de Gaza, que pesavam 300 quilos, caminhou 50 quilômetros com ele, tudo isto porque estava cheio do Espírito Santo. No capítulo 16, cheio do Espírito Santo, Sansão destruiu mais filisteus na sua morte do que quando ele estava vivo. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e versículo 13,
Diz a Bíblia que Davi foi cheio do Espírito Santo na casa de Jessé, o seu pai. E Davi, cheio do Espírito Santo, matou ursos, matou leões e matou um gigante. O que é que eu estou querendo dizer? Um homem, uma mulher, um jovem, uma moça, cheios do Espírito Santo, são capazes de realizar proezas para a glória de Deus. Quem pode dizer amém? Só que Joel, ele profetizou aqui dizendo: e acontecerá. Repita isso bem forte comigo: e acontecerá. Joel está falando que no futuro, depois dele, ele está falando de um acontecimento. Ele estava dizendo: vai acontecer algo. Ele estava dizendo: haverá um grande acontecimento. E ele diz assim: e acontecerá depois. Repita isso comigo: depois. Bem forte: depois. Quando Joel falou aqui, acontecerá depois, Joel está falando depois da vinda de Cristo, da sua primeira vinda. Joel está dizendo depois do nascimento dele, depois do sofrimento dele, depois da morte dele, depois da ressurreição dele, depois do aparecimento dele em glória. Joel estava se referindo ao que Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 26, quando ele disse: eu subirei ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai, e este vos enviará outro Consolador, e este estará convosco todos os dias, e ele vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos ensinei. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus disse assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo 8, está escrito: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Um homem cheio do Espírito de Deus não tem limites para ele. Ele chega onde ninguém chega, ele realiza o que ninguém realiza, e proezas acontecem através da sua vida. Quantos querem ser cheios, viver cheios, andar cheios, pregar cheios? Oh, aleluia! Do Espírito Santo. Diga: eu quero ser cheio do Espírito de Deus. Joel disse: depois de tudo isso, derramarei, e há de ser derramado o Espírito sobre toda a carne. Repita isso comigo: derramarei. Diga: derramarei o Espírito sobre toda a carne. Sabe o que é que Joel está dizendo aqui? Vai chegar um tempo em que o Espírito não será só para um e outro não, só para uns e outro não. Joel está dizendo: vai chegar um tempo em que o Espírito não será dado por medida, o Espírito será derramado sobre toda a carne. Ou seja, é para todos, é para mim, é para você, é para os nossos filhos, é para a nossa futura geração. Se você lê Isaías capítulo 40, versículo 4, o profeta diz assim: derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, o meu Espírito
Espírito sobre a vossa posteridade e a minha bênção sobre Sião. Oh, aleluia! O profeta está dizendo: vai chegar um dia que o preto, o branco, o rico, o pobre, o alto, o baixo, o douto, o indouto, qualquer um da capital, o do interior, todos terão o Espírito de Deus, porque ele será derramado. Glória seja dada ao nome do Senhor. E há de ser que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, ou seja, Deus vai levantar uma geração de profetas nos nossos filhos, através do Espírito de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visão. Quando o Espírito de Deus desceu, aconteceu uma incógnita. O que foi? É próprio de velhos ter experiência, e é próprio de jovens sonhar. Quem está velho, automaticamente é da natureza do velho deixar de sonhar, sonhar com coisas para o futuro, sonhar com amanhã. O velho tem experiência, mas a Bíblia diz aqui: quando o Espírito descer, os velhos terão sonhos e os velhos terão visão, os jovens terão visão. O jovem vai ter experiência dada pelo Espírito e os velhos terão sonhos. Ou seja, mesmo sendo velho, cheio do Espírito, pode crer no amanhã, pode sonhar com amanhã, pode ter esperança, porque você terá sonhos através do Espírito. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Olhe para mim. A coisa mais bela que existe é uma vida cheia do Espírito Santo. Repita isso comigo. A coisa mais bela que existe é uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos dizer mais uma vez? A coisa mais bela que existe é uma vida cheia do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Viver cheio do Espírito Santo é viver acima da média. Viver cheio do Espírito Santo é superar o insuperável. Viver cheio do Espírito Santo é romper todos os limites. Viver cheio do Espírito Santo é acreditar no inacreditável. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quantos querem uma vida cheia do Espírito Santo? Quantos querem viver cheios do Espírito Santo? Só para você ter uma ideia, Atos 1:8, que eu já citei aqui. Jesus disse o quê? E recebereis o quê? Poder. E recebereis o quê? Poder. E recebereis o quê? Poder. Virtude ou poder? Tanto faz virtude como poder. E recebereis? E recebereis? Poder. Diga bem forte: poder. Essa expressão poder, ela vem de um termo grego, dunamis. Força, virtude, capacitação. O que você conhece hoje como é o nome daqueles negócios que alguém coloca lá na rocha para explodir a rocha? Como é? Dinamite. Como é? Diga bem forte: dinamite. Dinamite. A expressão dinamite, a etimologia da palavra dinamite é oriunda dessa expressão aqui, dunamis. Dunamis, dinamite, poder explosivo. Sabe o que era que Jesus estava dizendo aqui? Vocês receberão uma dinamite de Deus tão grande que, como testemunhas minhas, nada ficará de pé, nenhum do poder das trevas diante de vocês ficará de pé depois que vocês se tornarem minhas dinamites. Há muito tempo atrás, para terminar, eu vi pela televisão. Quem aqui
já ouviu falar de um presídio que existia em São Paulo chamado Carandiru? Muita gente. Quem aqui assistiu a implosão do Carandiru pela televisão? Muita gente. O que eu achei interessante é que os especialistas em implosão, que uma coisa é explosão, outra coisa é implosão. Explosão é para fora, implosão é para dentro. Então os especialistas em implosão, eles foram lá nas estruturas do Carandiru e colocaram quilos, toneladas de dinamite, ficaram lá fora com detonador, fizeram a contagem regressiva de 10 segundos, se não me foge da memória, parece que foi isso mesmo, 10, 9, 8, 7 e assim sucessivamente. Quando chegou no zero, o especialista apertou no botão e uma onda elétrica levada por um curto-circuito chegou até o estopim das dinamites, fazendo com que o Carandiru viesse abaixo em questão de segundos. O que é que o senhor quer dizer, pastor? Se você não sabia, fique sabendo. Quando Jesus disse: recebereis poder, Jesus estava dizendo: vocês serão as minhas dinamites na terra. Não vai ficar nenhuma estrutura do inferno de pé. Você, cheio do Espírito Santo, você é capaz de destruir e de derribar toda a estrutura do inferno. Quem acredita, levante a mão e glorifique a Deus. Bata no peito assim, diga: eu, cheio do Espírito Santo, sou uma dinamite nas mãos de Deus. Oh, aleluia. Agora levante a mão para o céu e repita comigo: inferno, diga: inferno, diabo, te prepara, porque eu estou saindo deste congresso como a dinamite, como a dinamite, como a dinamite. Eu quero profetizar agora que todos os demônios do inferno que foram enviados para perturbar tua casa, tua vida, tua família, oh aleluia, quando você pisar os pés lá, ele vai bater em retirada, porque quando você chegar lá, não vai chegar um crente comum, vai chegar uma dinamite, vai chegar uma dinamite. Quem crê, fica de pé agora, dando glória ao Rei da Glória. Glória a Deus. Só os que desejam ser uma dinamite nas mãos de Deus. Sabe de onde você está? Vem aqui na frente agora, rápido. Onde tiveram jovens, estiver lá atrás, jovens, mulheres, irmãos, senhoras, senhores, podem vir para cá. Pode ir mais, isso aqui tem coração demais. Você pegar a mão e Segurei. pode vir mais para perto aqui, não sou feio, mas não dou choque não. Pode vir mais para perto. Quantas pessoas aqui não são batizadas com o Espírito Santo? Levanta a mão. Você que não é batizado com o Espírito Santo, nós temos aqui 10 minutos. Eu vou orar por você, para Deus encher a sua vida. Se você crê que pode ser batizado, Jesus vai te batizar. Agora olha para mim, pastor Adriano, qual é o segredo para ser batizado com o Espírito Santo? Tem muita gente que espera o Espírito Santo chegar, pegar a boca dele, maxilar superior e inferior e amanhecer e dizer: se vai me falar, então eu vou embora. O Espírito Santo não faz isso não. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 2 que todos foram e começaram a Bíblia diz: todos foram cheios e começaram a falar. Se você não começar a falar, você pode estar cheio do jeito que tiver. Pastor, sabe o que é, pastor? É que vem aquela vontade de eu falar numa estranha muito grande, pastor, mas eu tenho medo de ser da carne. Irmãos,
Aqui não tem espaço para carne, o espaço aqui é do Espírito. Não tem lugar aqui para carne, o lugar é do Espírito. Agora também não fique. A pior coisa que eu tenho que orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Deus, eu estava orando por uma pessoa e eu estou lá, com a mão na cabeça dela, e Jesus suado, meu Senhor, já viu que eu sou muito. É porque eu uso além do paletó, uso duas camisas. Eu transpiro demais, até a meia fica sopada de suor. Você acredita que a minha meia fica sopada de suor? Depois eu vou botar ela para vocês tirar, para vocês verem uma coisa. Pode ficar tranquilo que não fede. Então eu sou demais, eu estou lá orando por ele. Batiza Jesus, enche o teu filho agora. E de olho fechado estou lá orando. Quando eu abri os olhos, ele estava desse. Irmão, pensa numa angústia que deu na minha alma. Eu já mandei ele de irmão, já me virei todo. Calma, nada. Tem alguém ainda que os instrumentos já foram embora? Tem alguém que toca esse violão ainda? Ninguém? Eu vou orar para dar um dom para alguém agora para você tocar. Tem ninguém aqui que toca. Recebe em nome de Jesus. Tu toca violão? Opa, lá vem uma musicista ali. Que maravilha. E às vezes nunca deixa ele na mão, né? Nem nos pés também. Pega esse violão aí. Tu canta também, não canta? Aleluia. Bota o microfone para ela aí. Tu canta assim, ó. Espírito, enche a minha vida, enche-me o teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, som do violão aqui, DJ Charles. O nome do cara é inglês, Charles. Você vai adorar a Deus, vai abrir a boca e vai começar a glorificar. Abre tua boca e começa a adorar.
Espírito Santo. Você que não recebeu, esquece não, viu? Você não recebeu aqui hoje.